Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar o texto de Lucas, capítulo 15, de 1 a 10. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar, mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: "Esse homem acolhe pecadores e come com eles." Então Jesus contou-lhes esta parábola: "Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria, a coloca nos ombros. Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: 'Alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida.' E eu lhes declaro: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne amigas e vizinhas para dizer: 'Alegrem-se comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido.' E eu lhes declaro: os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos escutado esta perícope, que é denominada como a ovelha e a moeda reencontrados, percebemos que neste capítulo 15 nós vamos ter diversas passagens que vão mostrando duas realidades, uma de uma perda, outra de um reencontro. O homem que se perde em seus pecados e Deus que o reencontra. Neste processo, vamos perceber ao longo de todo o capítulo 15 que Deus reencontra o ser humano por meio do seu amor misericordioso. O contexto do texto hoje, Jesus está cercado por pecadores e publicanos. Nós sabemos bem que na época de Jesus, os publicanos eram reconhecidos como pecadores públicos. Por outro lado, nós temos os fariseus e os doutores da lei, pessoas instruídas na aliança, na lei, nos textos bíblicos, e que ao invés de escutarem Jesus como os pecadores e os publicanos, julgam Jesus. Por um lado, há um enfrentamento entre a posição farisaica e, por outro, o acolhimento feito pelos pecadores. Jesus, então, usa uma expressão de acolhimento explicando para eles as parábolas, tanto da ovelha perdida quanto da moeda perdida. Em Lucas, neste capítulo, ele usa dois verbos interessantes para nós. O primeiro, receber. O segundo, comer com. É colocado então que Jesus recebe estes publicanos e estes pecadores e come com eles. Ou seja, relaciona-se com eles, gerando uma comunhão, algo que não era possível antes de Jesus. Jesus liga-se a este grupo de pessoas em comunhão. Esta comunhão é justamente esse ir de Jesus ao encontro das misérias, da fragilidade, do pecado humano. Por outro lado, nós temos os fariseus que murmuram e que no seu interior julgam a postura de Jesus, pois, segundo eles, Jesus não deveria sentar-se, nem menos comer com este tipo de pessoas. A murmuração dos fariseus faz ecoar no texto de Lucas, Êxodo 16, 2 e 7, onde nós temos os israelitas
que murmuram contra Moisés e contra Deus pela condição que estão passando lá, apesar de todos os sinais de Deus, do acolhimento de Deus, da proteção de Deus, deste cuidado de Deus para com o povo. Esta rejeição farisaica remonta também que eles não estão dispostos a serem objetos desse amor do Cristo Jesus, que vem ao encontro daqueles que estão perdidos. Jesus busca e recupera os perdidos, os pecadores, pois esta é uma ação divina, a ação de Deus de ir ao encontro das nossas fragilidades, do nosso afastamento, propondo para nós um reencontro. Isso quer dizer a parábola da ovelha perdida, que entra no deserto. O deserto também é um lugar de encontro, de provação diante de Deus ou com Deus. Mas também é no deserto que nós encontramos a realidade do encontro, do reencontro que Deus faz com o povo ou com aqueles que se perdem. A esperança, na verdade, se dá em que aquele que está perdido, ou a ovelha perdida, ela sofre uma ação de alguém. Este alguém é Deus, que busca e recupera aquilo que estava perdido. Olhemos agora o exemplo da moeda perdida e lembremos das casas nas épocas em que não tinham um piso como nós temos hoje, mas muitas eram formadas por areia, simplesmente. Perder uma moeda nestas casas significava ter um exercício de procura muito intenso, um zelo de procurar em todas as partes atrás daquela moeda. O que nós vemos no exemplo da ovelha perdida e deste homem, deste pastor que vai atrás desta ovelha e desta mulher que vai atrás desta moeda com zelo até encontrar? Lembremos de uma denúncia feita pelo profeta Ezequiel no capítulo 34 de que os pastores de Israel já não estavam preocupados em resgatar as ovelhas perdidas. Mas Jesus dá um exemplo nesta parábola de que o novo pastor, que é ele, vai sim ao encontro das ovelhas. E esta mulher, com este zelo, com este carinho, com este cuidado, com esta paciência, demonstra também uma ação de Deus para conosco. Uma busca que é feita por um cuidado até encontrar. E o que acontece tanto na parábola da ovelha perdida quanto da moeda? Uma alegria quando se encontra a moeda e quando se encontra a ovelha. Uma alegria que é feita ou celebrada no céu. No céu se alegra por um pecador que se arrepende, por um pecador que é encontrado ou reencontrado na misericórdia. Esta alegria nós não enxergamos no coração dos fariseus, mas é uma alegria que é eterna daqueles que participam da glória eterna. Cristo mostra para nós que a graça de Deus, ela age na busca de reencontrar todos os perdidos. Nós, então, podemos também ficar alegres que a misericórdia nos alcança. Após esta breve reflexão, vamos agora às perguntas que nos proporcionam um amadurecer deste texto. Em que momentos da minha vida eu me senti como a ovelha perdida? Nós nos sentimos pecadores ou as ovelhas perdidas quando nós experimentamos, infelizmente, o pecado mortal, quando nós nos apartamos do Senhor, do seu amor, do seu perdão. E é sempre bom lembrar que o Senhor está disposto a nos resgatar, a reencontrar conosco, mas nós precisamos fazer o esforço de retornar. Temos de fazer esse esforço dos pecadores, os dos publicanos no texto, de ir ao encontro de Cristo para escutá-lo, para se colocar como seu discípulo e assim fazermos uma experiência concreta de uma vida santa. Na segunda pergunta, nós temos: o que me toca na imagem de um Deus
que me procura antes mesmo que eu o busque? A mim, particularmente, me encanta a ideia de termos um Deus que, sendo imortal, todo-poderoso, eterno, etc., Ele vem ao encontro da minha pequenez, da minha insignificância. O amor de Deus, ele é imenso, ele é eterno, mesmo diante deste amor pequeno que muitas vezes nós temos. Isso nos provoca uma resposta que tem que passar pela fé, que tem que passar também pela esperança e, claro, tem de passar pela caridade. Esse amor que provoca, que vem ao encontro, que quer abraçar a nossa pequenez, a nossa insignificância e nos engrandecer no encontro e no relacionamento com Ele. Na terceira pergunta nós temos: que pessoas hoje representam para mim a moeda perdida que precisa ser reencontrada? Olhemos para as nossas comunidades. Muitas pessoas vão se afastando, mas muitas pessoas, como todos, somos preciosos diante de Deus. Talvez antes de responder esta pergunta, precisemos nos questionar sobre a verdade que existe em que cada um sendo um precioso diante de Deus, pois esse amor de Deus quer ir ao encontro de cada um, que nós pudéssemos também olhar os outros como pessoas preciosas diante de Deus. E por isso, deveria gerar em nós também uma corresponsabilidade para com todos aqueles que se afastam, de todos aqueles que se afastam do convívio comunitário, mas principalmente se afastam do convívio com Deus. Após estas perguntas, podemos hoje passar para o Padre da Igreja, que nos ilumina sempre neste tempo, neste texto. São Cirilo nos coloca: acaso o nosso Senhor abandona as demais ovelhas e ama apenas a uma delas? De maneira alguma. As demais ficaram no seu redil, sob o abrigo de sua destra poderosa. Porém, condoía-se mais da ovelha perdida, para que ao conjunto de suas criaturas nada faltasse. Uma vez recolhida esta, o número 100 recobra a própria perfeição primeira. Vejamos como São Cirilo aborda esta questão. Estarmos no seu redil, aqueles que procuram, se esforçam, que buscam a vida virtuosa, que buscam estar na graça, nós estamos ou buscamos estar neste redil que é protegido pelo próprio Senhor, como nos diz São Cirilo. Mas existem irmãos nossos que estão fora do redil. Por isso, sendo corresponsáveis a Cristo, temos que também ajudar, colaborar, mas perceber que através de nós, como seus instrumentos, nós podemos alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.